Ora então, bom dia a todos. O meu nome é João Paulo Videira, eu sou professor de língua portuguesa há 27 anos e exerço há 5 anos na Escola Portuguesa de Moçambique. Tem sido uma alegria, tem sido uma aventura constante e permitam-me, antes de mais e com muita honra por ter sido convidado, agradecer o convite que me foi endossado pela Direção de Serviços do Ensino e das Escolas Portuguesas no Estrangeiro, na pessoa da doutora Paula Teixeira, saudar a Direção-Geral da Administração Escolar pela iniciativa e saudar todos os participantes na conferência sobre a língua portuguesa e cultura na CPLP, o ensino das escolas portuguesas no estrangeiro, o presente e o futuro. Felizmente, fui convidado para um painel que se chama Da Nossa Língua Vê-se o Mar. Eu atrever-me a dizer que da nossa língua aqui em Moçambique não se vê só o mar. Vê-se o mar, vê-se o universo todo e às vezes também se vê o abismo. Graças a Deus, a própria língua é salvadora dos seus falantes quando se aproximam do abismo, porque ela resolve-se em si mesma. Foi-me pedido que falasse como escritor e como professor de língua portuguesa. Como escritor é o mais fácil. Basta dizer 2 ou 3 coisas. Basta dizer que Moçambique é um manancial infindável de informação, seja do ponto de vista dos eventos, dos acontecimentos, das personagens muito características, seja também do ponto de vista das realizações linguísticas completamente inovadoras, criativas, e como tal, eu devo dizer que a consequência é muito simples. Eu publiquei em 2013, em dezembro de 2013, um romance chamado De Negro Vestida, publiquei em 2015 um romance chamado A Paixão de Madalena, mas comecei logo a integrar-me na forma de realização linguística de Moçambique, a variação subsaariana do português, porque é preciso sobreviver, é preciso interagir socialmente, e comecei a integrar-me, comecei a perceber-me da maravilha que era essa realização do português, e Moçambique já me deu um romance, vai ser publicado este ano, se Deus quiser, chama-se História do Homem que Resolveu o Problema do Lixo em Maputo, e já estou a redigir um outro. Portanto, Moçambique é de facto, para os escritores, é um conjunto de fontes múltiplas e inesgotáveis de inspiração e de informação. A esse propósito, eu ia buscar uma expressão do Miyakoto que eu ouvi antes de chegar a Moçambique, em que ele dizia que, a propósito de ser acusado, ele dizia, eu sou acusado de reinventar o português, de um vocabulário novo e de uma expressão nova, original. Eu não faço nada disso. São os moçambicanos, é Moçambique, esta gente boa que vive à minha volta que me dá isso. Eu, na altura, pensei que isto era um agradecimento metafórico, genuíno, verdadeiro, mas metafórico. E no fim de estar em Moçambique a viver, e agora com 5 anos de vida em Moçambique, eu percebo que o agradecimento do Miyakoto é muito mais literal do que se possa imaginar. No outro dia tinha uma colega que foi participar num evento na Universidade Eduardo Mondlane. Estava lá um estudante do ensino superior com um ar preocupado e ela disse, então, mas o que é que se passa consigo? E ele respondeu, hoje sinto-me pessimista. Ora, esta expressão pessimista não só é genial e interessante para quem é escritor, como se percebe depois que haja um livro de crónicas do Miyakoto intitulado Pensageiro Frequente. Estas expressões, é verdade que Miyakoto é um escritor exímio, mas Moçambique oferece aos escritores muita informação, oferece a originalidade já pronta, se é que se pode falar desta forma. E como tal, é uma paixão estar aqui e viver aqui. Como professor, e penso que se é interessante para este congresso falarmos um bocadinho como escritor, como professor será ainda mais interessante. Como professor, é mais difícil do que como escritor. E eu explico porquê. Qualquer professor que chega aqui à Escola Portuguesa de Moçambique tem de preparar-se para, dentro da sua sala de aula, ter 5 etnias diferentes. 5 etnias, outras tantas nacionalidades. Nós temos 50% de alunos portugueses, 40 e tal por cento de alunos moçambicanos e depois mais 10 ou 12 nacionalidades. Não é? Temos muçulmanos, hindus, cristãos, mesiones, que é uma religião semi-pagã que existe em Moçambique, com uma vertente cristã, com fé em Cristo, com umas vestes que até reproduzem um bocadinho o aspecto dos cruzados, mas que depois tem uma deusa que é a deusa do mar, que é pagã. Mas é uma religião com forte implementação. E nós podemos ter dentro da sala de aula tudo isto. Não é?
O que leva depois a constrangimentos culturais que podem constituir desafios e não ser propriamente constrangimentos. Por outro lado, toda esta multiplicidade de pessoas, toda esta variedade, convive sanamente, de uma forma muito saudável. Há uma miscigenação efetiva e saudável da população, seja na escola, seja fora dela. Moçambique, se há uma coisa que eu posso dizer sobre esta terra maravilhosa, é que não é uma pátria de discriminações e de racismos exacerbados e coisas do género, muito pelo contrário. É uma terra de integrações. É uma terra de integrações. Tem problemas, claro, não é? Mas é uma terra de integrações. Ensinar em Moçambique, ensinar língua portuguesa em Moçambique, na escola portuguesa de Moçambique, é um desafio estimulante e belo, mas ao mesmo tempo que é estimulante e que é belo, é um desafio que exige muitíssimo trabalho. E exige muitíssimo trabalho porque é uma tarefa árdua, na medida em que a língua portuguesa padrão, como uma metalinguagem das aprendizagens, não está consolidada, porque ela sofre constantemente as influências da variação subsaariana do português, que são de ordem diversa, como vamos ver a seguir. Isto quer dizer que a língua padrão, que devia ser uma espécie de um lastro comum em regime de aprendizagem e devia estar constantemente a traçar pontos, constitui-se ela própria, muitas vezes, como um obstáculo à aprendizagem, porque não é transparente e porque não é comumente aceite que as verbalizações e os regimes comunicacionais sejam aqueles que a língua padrão determina. Uma das coisas que eu tenho pensado é que é uma injustiça pedir aos alunos que aprendem português em Moçambique que façam um exame em língua padrão depois igual aos outros todos. Não que nós não ensinemos isso. Nós, professores portugueses, ensinamos, obviamente, dentro da sala de aula em língua padrão. Mas uma coisa é nós ensinarmos dentro da sala de aula, outra coisa é os alunos estarem o dia todo em sede de família, na interação uns com os outros, a fazer realizações que são completamente diferentes. E nessa medida há aqui qualquer coisa que nos tem de levar à reflexão. O sucesso para a superação desse obstáculo reside, a meu ver, por um lado na percepção e apropriação e integração dos fenómenos linguísticos e culturais que potencialmente constituem um obstáculo em elementos, aquilo que eu chamo de fenómenos amigos do aprender. É preciso que um professor de língua portuguesa na Escola Portuguesa de Moçambique seja suficientemente criativo para transformar, através de uma metalinguagem muito própria de descodificação do discurso, para transformar estes registros que potencialmente se apresentam como obstáculos em oportunidades de aprendizagem. E isso é que é lindíssimo. É desmontar os dois discursos, o padrão e a variação subsaariana do português, com todas as corruptelas que sofrem no cotidiano, é desmontar aquilo tudo e transformar aquilo num momento de aprendizagem útil e sentir que os alunos crescem e sentir que a língua portuguesa se constitui como uma ponte que efetivamente é de culturas e de aprendizagens. E isso é possível, é o que nós temos feito, graças a Deus com sucesso, mas é muito difícil. Que tipos de fenómeno é que podem constituir as tais oportunidades / obstáculos? Eu categorizei alguns, por isso é que eu de vez em quando estou olhando aqui para o meu livro, aqui para a minha cábula, mas eu diria assim, há fenómenos de tipo semântico em português. Por exemplo, levar, trazer, ir e vir são binómios semânticos que significam exatamente o oposto da língua padrão. Ir significa vir significa ir, levar significa trazer, trazer significa levar. Por exemplo, uma frase do género: hei de ir na tua casa levar o berbequim. Eu expressei mal. Hei de vir na tua casa levar o berbequim. Hei de vir na tua casa levar o berbequim significa que hei de ir à tua casa trazer o berbequim. Porque a perspectiva do falante aqui não é a sua, mas a do seu interlocutor. E quando nós dizemos hei de ir à tua casa, eles dizem hei de vir na tua casa, porque ele já se está a perspectivar na casa do interlocutor. E ele também não diz hei de ir na tua casa
trazer o burbequim, ele coloca-se já em casa dele, falante, e diz: hei de vir na tua casa levar o burbequim. E é aqui que levar passa a significar trazer. Isto, por exemplo, para dar uma instrução a um taxista, pode ser um obstáculo e constitui muitas vezes um obstáculo complicado, não é? E a situação dá, obviamente, esta questão destes binómios é muito importante porque também constitui obstáculo. Depois há realizações criativas, do género, nós perguntarmos a um aluno: olha, então, porquê é que não fizeste o trabalho de casa? Professor, desconsegui. Esta forma de desconseguir, como outras do cotidiano, são interessantíssimas, mas nós ficamos a pensar, e é aqui que reside o problema. Então, isto é válido ou não é válido? É válido porque é norma, mas não está incluso na regra, não é? Então, temos que fazer aqui um aproveitamento criativo, desmontar estes significados e, obviamente, fazer com que isso conflua para aprendizagens enriquecedoras. Tal como: então, o teu dia hoje correu bem? Não me digas nada, estou com cabeça grande. Estar com cabeça grande é estar com muitos problemas, não é? Há muitas realizações, elas são tantas que efetivamente constituem depois alguns problemas de aprendizagem. No outro dia, uma colega nossa de português estava a dar uma aula, eu penso que era Fernanda Lopes, já não tenho a certeza, e ela dizia que o rei taxava a população, não sei o quê, e a turma ficou muito apreensiva, com um olhar estranho, e a professora começou a tentar descobrir porque é que eles estavam com aquele olhar estranho. Então, mas qual é que é o problema? É que taxar significa comer do tacho, e eles não estavam a perceber como é que o rei comia do tacho da população, não sei o quê. Portanto, foi preciso fazer esse aproveitamento e essa desconstrução, não é? Que é interessante. Depois, há expressões que são também, que não constituem tanto um problema, mas que é preciso que nós estejamos preparados para elas, como estou-me a lembrar uma pessoa dizer assim: então, porque é que tu este período não estás a progredir tanto e tal? Setor, ele não progride tanto porque ele está a jiboiar. Jiboiar quer dizer que está a descansar, que está com uma atitude mais preguiçosa face ao trabalho, não é? Vem da jiboia, que tem aquela, no pós-refeição, tem aquele momento de pausa e de cesta, não é? E funciona assim. E como tal, nós temos de, ao invés de corrigir isto, nos apropriar disto e fazer com que estes fenómenos constituam oportunidades de aprendizagem. Não encontram um caminho mais saudável e mais eficaz para que se possa ter sucesso, não sendo por aí. Depois há problemas, há fenómenos semânticos derivados do inglês e que não são episódicos. Eu só me refiro a questões continuadas, que podem surgir dentro de uma sala de aula, que surgem de certeza no recreio, que surgem lá fora na rua. Lembro-me assim de 2 ou 3, de repente, como a expressão jobar, que significa trabalhar, não é? Então, vamos hoje passear, vamos beber uma geladinha. Não posso, tenho de jobar, tenho de trabalhar, não é? Por outro lado, então, como é que é? Hoje à tarde saímos? Sim, saímos, vamos gimar um pouco. Gimar significa praticar exercício, fazer ginástica, não é? E a proximidade da África do Sul, Nelspruit, uma cidade enorme, com todos os recursos possíveis e imaginários, aqui a 200 km, uma proximidade muito grande, as trocas comerciais entre os dois povos são constantes, leva a que haja estas inclusões vocabulares, tal como jogar, gimar, chilar, que significa relaxar, estar descansado. Depois ainda há expressões que vêm do xangana e que estão no cotidiano. Uma muito comum é minhar. Setor, está a minhar comigo. O senhor está a fazer pouco de mim, está a gozar comigo. Setor, aquele aluno, aquele colega estava-me a minhar, foi por isso que eu falei mais alto. Ele estava a gozar comigo, por isso é que eu falei mais alto. E estas realizações podem ser complicadas de gerir, mas também podem constituir a tal oportunidade do ponto de vista da desmontagem do discurso. Eu penso que assumir um ou outro, ou fazer correções, posições muito antagónicas, não é o mais favorável. A meu ver, na minha opinião, o mais favorável é adotar um regime de inclusão destas realizações para que todas elas possam julgar-se, utilizar-se e favorecerem as aprendizagens. Depois ainda temos questões que são sintáticas. Por exemplo, o lhe, o pronome pessoal forma complemento direto, é usado em 90% dos casos ou mais como complemento direto. Eu vi-lhe passar na rua, não é? Eu vi-lhe passar.
nós temos de corrigir, porque eles não podem realizar assim. Mas o que é certo é que isto é a norma. Isto já é a norma. Não estando na regra, isto já é a norma. E é aqui que a reflexão do professor português tem de incidir. Eu vou corrigir, mas eu não posso corrigir a norma. Eu não corrijo os falantes. Eu sei que isto é dito milhões de vezes por hora na cidade de Maputo e no resto de Moçambique. Portanto, eu estar na sala de aula a corrigir isto 3 ou 4 vezes é absolutamente inglório. Eu tenho é de desmontar o significado disto e fazer com que haja a oportunidade de eles perceberem que uma coisa é a realização em casa, cotidiana ou até no recreio, outra coisa é uma expressão mais formal, que lhes vai ser exigida na realização de um teste, ou no trabalho escrito, ou numa apresentação oral aos colegas, né? E aí sim tem que haver esse aprumo. Eles têm de perceber estas fronteiras, não pelo que está certo e pelo que está errado, mas pelos contextos de realização, que me parece que são muito importantes. Da mesma forma como o nei e o nu, não é? A contração da preposição com o artigo, fui na casa de banho. Isto é perfeitamente comum e é incompatível. Ninguém vai corrigir nunca mais isto, porque as realizações são constantes no cotidiano. Outra coisa é a perifrástica com o verbo haver, que é muito interessante. Os moçambicanos só precisam de conjugar o verbo haver. E sabem não conjugar. E curiosamente não dão aquele erro muito comum em Portugal. E eu posso falar agora com propriedade dos ribatejanos, porque eu sou ribetejano, que é o dizermos o ades ou o adem, não é? E estamos sempre a corrigir isso em Portugal. Aqui eles não fazem isso. Eles conjugam muito bem o verbo haver. Mas depois o outro, como é a perifrástica, vai para o infinito. Hei de ir, hei de fazer, hei de estar, hei de dizer. E então não precisam de conjugar os outros verbos todos porque usam esta perifrástica constantemente. Não é? É preciso também, em sala de aula, desmontar estes aspectos sintáticos e transformá-los em realizações de língua, até por leitura de textos literários, para eles perceberem que esta é uma realização oralizante deles, cotidiana. Depois temos outros registros de português mais cuidados, e eles percebem isso com facilidade, mas é neste jogo, é esta tensão constante que nós temos de gerir e que, a meu ver, é interessantíssimo e constitui um desafio fantástico. Por outro lado, eu tinha aqui anotado as questões culturais, que não são de sumenos. Por exemplo, ensinar o Cavaleiro da Dinamarca no 7º ano em Moçambique, que é um conto fundamentalmente sobre o Natal e o nascimento da árvore de Natal e os princípios do Natal, num país onde o dia 25 de dezembro é feriado não porque seja Natal, mas porque foi decretado pelo Governo, há já muitos anos, que é o Dia da Família. E o Governo teve necessidade de fazer isso porque a população, na sua grande maioria, não reconhece o Natal. É uma população de cristãos que reconhece o Natal, mas é também uma população de muçulmanos, de hindus, perfeitamente miscigenados, casados uns com os outros, famílias multiculturais, onde faz sentido celebrar a família, não faz tanto sentido, considerando a sociedade amplamente, não faz tanto sentido que seja feriado por ser Natal. Da mesma forma, quando didatizamos o Cavaleiro da Dinamarca, todos aqueles valores têm de ser tratados, têm de ser desmontados, e não são pré-requisitos como são em Portugal. Não é? E isso é um trabalho extra que tem de ser feito sob pena de não se chegar ao sucesso. Mas há mais. O próprio ritmo de aprendizagem é diferente, porque o hemisfério é outro, porque o clima é outro, porque as condições são outras. Nós estamos a 200 metros de uma praia lindíssima, de um Índico fantástico, e uma das coisas que eu me lembro quando cá cheguei, a primeira vez que dei a tempestade nos Lusíadas, metade da população da sala de aula não estava a perceber. Por isso, simplesmente porque o conceito de mar bravio não é um conceito comum. O Índico caminha-se 500 metros pelo Índico dentro e pesca-se a pé, com redes penduradas ao pescoço, e o Índico não é agressivo, mesmo quando ele está bravio, comparado com o nosso Atlântico, é um oceano calmo e tranquilo. E então, esta marca cultural de um mar calmo e amigo que traz o peixe até à porta de casa, não é a nossa marca cultural em Portugal, na Europa, no sul da Europa, não é? E depois, quando isto surge num texto literário, num contexto qualquer de aprendizagem, tudo isto pode constituir um obstáculo ou uma oportunidade. E eu penso que tem de ser sempre uma oportunidade, mas para ser uma oportunidade implica um regime de trabalho exaustivo, intensivo, e implica as pessoas estarem constantemente alerta para aquelas desconfianças que surgem em situação de aula por parte dos alunos e que são diferentes das desconfianças que surgem em Portugal, porque emergem daqui. Da mesma forma, eu refiro-me ao ritmo e à atitude face à vida. Por exemplo,
Na Europa e em Portugal também, não só porque é um país europeu, mas porque já está assim, ambição e felicidade são coisas muito parecidas, não é? As pessoas ambicionam, conquistam, são felizes. Em Moçambique não há propriamente esta confluência de ambição e felicidade, não é? É um povo um tanto hedonista, muito trabalhador, mas hedonista. Hedonista neste sentido, é um povo constantemente feliz e que mesmo com tudo para ser infeliz, ele consegue ser sempre feliz. E o conceito de felicidade é uma coisa que está presente constantemente e que não carece de mais nada. As pessoas são felizes porque sim. Há a mesma expressão nas ruas de Maputo, temos de ser felizes. Não é? O importante é ser feliz. E esta perspectiva, este posicionamento perante a vida, que nos ensina a nós imenso, sobretudo para um povo que tinha condições para não se sentir assim tão feliz em muitos momentos da sua vida. Portanto, é uma lição de vida que este povo nos dá, mas é também uma marca cultural que vem para dentro da sala de aula e que constitui também um desafio. Quer dizer, didatizar determinada poesia e determinada prosa portuguesa muito marcada pela melancolia, pelo saudosismo, etc. e tal, para um conjunto de pessoas que nós sabemos que são cerca de 50% que estão dentro da sala de aula, a quem isso não diz muito, porque para eles, pura e simplesmente, uma questão de opção podia ser de outra maneira. Só uma questão de opção. Não há fatores exógenos que me venham dizer que eu não posso ser feliz. Eu decido ser feliz e eu sou, independentemente de ter tudo para ser infeliz. E esta é uma postura perante a vida que funciona muitas vezes como uma corrosão no regime de aprendizagem, mas que tem que ser aproveitada, obviamente, como uma oportunidade. Pronto, e temos montado aqui um caldo cultural e um caldo cultural e linguístico que é muitíssimo interessante, porque é desafiador. Que dignifica muito o trabalho do professor de língua portuguesa, que dignifica muito o trabalho dos alunos e, sobretudo, que nos mostra a língua portuguesa como um instrumento de traçar pontes, de unir culturas, não só a portuguesa e a moçambicana, de unir muitas culturas que convivem miscigenadas neste país. Agora, é uma tarefa dinâmica, que exige muito dinamismo, é uma tarefa infindável, porque estão sempre a acontecer coisas na língua, como organismo vivo que é, é uma tarefa que nos mostra que a língua portuguesa é cada vez mais fundamental neste traçar de pontes culturais, multiculturais, mas é tão fundamental a língua portuguesa quanto é necessário que nós estejamos atentos ao que acontece à volta dela, para que ela se possa adaptar, para que ela possa incorporar o que é incorporável e para que ela possa continuar a traçar essas pontes. Não é? Os regimes de exclusão não são bem-vindos. O que é bem-vindo, efetivamente, é o regime de inclusão daquilo que se pode incluir, mas, sobretudo, também um regime de um metadiscurso que desmonte sentidos, que desmonte as realizações e, sobretudo, que contextualize as realizações. O aluno tem de perceber que pode realizar a variação subsaariana do português em determinados contextos, mas que não pode realizar noutros, não é? E esse trabalho é interessantíssimo porque temos de nós aprender esta variação para podermos jogar com ela e, simultaneamente, nunca esquecer que o nosso objetivo e o nosso fito é a didática da língua portuguesa. Tirando isso, depois atrever-me a convidá-los a todos a virem até Moçambique, serão muito bem recebidos. Convido-os a assistirem a aulas nossas, não há problema nenhum com isso, muito pelo contrário, teremos todo o prazer. Convido-os a conhecer a nossa escola, dizendo sempre que é um desafio, mas é também um trabalho árduo, que implica muita elasticidade intelectual, mental e, sobretudo, muita criatividade didática. E a criatividade é muito a chave do sucesso nestes processos. E pronto, terminaria agradecendo a todos. Posso dizer obrigado, também posso dizer Kanimambo, em Xangana, e desejar-vos a todos uma jornada fantástica, que corra tudo bem. E como se diz aqui para Moçambique, estamos juntos.